Boa tarde, Bernardo. Vamos então a mais um Combate de Blogs, um programa sem vuvuzelas, ou como diz o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Jorge Lacão, sem vuvuzelas. Esta tarde recebemos como convidado o coordenador do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, que vai comentar os principais assuntos da semana com os outros combatentes Tomás Vasques, do blog Hoje à Conquilhas, Nuno Ramos de Almeida, do blog 5 Dias, e Rodrigo Moita de Deus, do 31 da Armada. Nós temos aqui o convidado do Bloco de Esquerda, ele que ficou ligado também a um assunto esta semana com o Secretário de Estado do Orçamento. Uma peripécia, será que Francisco Louçã também tem algum dom que deixe os óculos do Secretário de Estado caírem? Nada. Peço desculpa. Ou será que estou enganado? Tinha reconsiderado a sua posição. E... Peço desculpa. As grandes dificuldades que nos foram colocadas pela crise internacional. Mas não. Um momento caricato do Ministro do Orçamento, do Secretário de Estado do Orçamento, e com um toque de Charlie Chaplin, tempos modernos. Vivemos tempos modernos. Francisco Louçã, boa tarde. Aquilo é mais um sinal de nervosismo do Governo. O Primeiro-Ministro muitas vezes se enerva quando o Dr. Francisco Louçã o interpela. Agora também o Secretário de Estado. Aquilo é também um sinal de que o Governo nota alguma cegueira? Não tiraria conclusões. Enfim, é um episódio pessoal. Sim, claro, acho que é preciso separá-lo do debate político. Exato. O debate era importante naquele dia, porque era uma interpelação sobre a política orçamental. E falamos de novas medidas. Com certeza. No fundo, fazer a apreciação de vários programas que têm vindo a vigorar até agora, que são acordos do PS com o PSD, do Governo com o PSD, e que deram origem a um aumento de impostos, que já está em vigor, e a uma redução dos salários em termos práticos. Simplesmente temos visto é que a reação das agências de notação e dos mercados financeiros é sempre criar um efeito dominó nestas medidas. Há um comunicado da Moody's esta semana, que foi aliás referido em muitos blogs e na internet, que saudava as medidas de austeridade de vários países europeus, mas depois concluía que seria preciso mais, dado que estas medidas têm efeitos recessivos. Ou seja, eles pedem um esforço dos contribuintes para financiarem os buracos do sistema financeiro, concluem justamente que esse esforço vai provocar uma retração das economias e, portanto, mais déficits orçamentais. Ou seja, temos um processo em que nunca para, porque não está orientado para a criação de uma economia com emprego, com a possibilidade de responder às dificuldades da procura, responder à crise, à injustiça, à fratura social, e que, pelo contrário, acentua a financeirização e a crise económica. Era isso que se discutia no Parlamento. Sim, com este Secretário de Estado. E na altura tinha questionado precisamente se o Governo estava a preparar-se para novas medidas de austeridade. Sim. Foi dito, veremos, não é? É um tiro no escuro. Bom, muito em concreto, a pergunta era se o Governo continuará a aumentar impostos, porque estamos sempre à espera de novos aumentos do IVA, que é um risco grande no conjunto deste ajustamento, e se vai ou não vai atingir o subsídio de Natal. Não o faço por adivinhação, mas simplesmente porque políticas de austeridade em condições semelhantes têm ido no mesmo sentido. E ter garantias do Governo não é saber se o Primeiro-Ministro põe a sua palavra e se empenha para garantir que não vai acontecer. É saber, na realidade, se há um curso económico que permita tomar medidas que contrariem a recessão. E Portugal é um dos países mais frágeis desse ponto de vista, que tem um impacto mais forte, mais perigoso. E, portanto, medidas concentradas na criação de emprego e na resposta à emergência económica são importantíssimas. Caso contrário, teremos um garrote económico muito perigoso. Eu proponho alargarmos o debate e, então, fazemos este combate de blogs também com a presença do Dr. Francisco Louçã, e eu vou pingar aqui mais para a direita, um bocadinho mais para a direita, na faixa política, e começar por ti, Rodrigo, num extremo um bocado oposto. Concordas com esta visão do Dr. Francisco Louçã? De facto, é difícil o Governo, nesta altura, dizer se vai ou não aplicar novas medidas, porque
há planos europeus que são apresentados e quase impostos aos governos? Eu, em primeiro lugar, estou um pouco assustado. Parece-me que sou o único à mesa, tirando tu, claro, que não é socialista, que é uma coisa absolutamente extraordinária e rara. Apesar das diferenças de socialismo, quer dizer, fica aqui um bocadinho... É verdade, tu vês socialistas em todo o lado. Não é? Também é verdade, também pode ser disso. Mas desta vez... Ele é social-democrata. Mas desta vez, assustadoramente. Eu não percebo a lógica de querer garantias do Governo de que não haverá novas medidas, porque, quer dizer, o mundo pode mudar a qualquer momento e em 2 semanas lá está o mundo a mudar outra vez e, portanto, novos aumentos se adivinham sem aviso prévio. Parece-me que a palavra do Governo nesta matéria é bastante débil, para dizer o mínimo, não é? Parece-me que é inevitável haver novos aumentos de impostos ou novas medidas de restrição financeira. Eu só não percebo, e aproveitando aqui a presença do nosso convidado, é como é que nós depois cruzamos isso com grandes obras públicas, como é o caso do TGV. Ou seja, nós pedimos um esforço adicional aos contribuintes, e parece-me que estamos todos mais ou menos de acordo que o país vive acima das suas capacidades, mas depois defendemos políticas de investimento, como é o caso do TGV, que implicam um esforço enorme do Estado e, curiosamente, não é, implicam medidas dóceis ou doces para o sistema financeiro. Eu até, por acaso, deixava esta pergunta ao Dr. Francisco Louçã, pedir-lhe que me explicasse como é que concilia estas duas posições de acabar a apoiar o TGV, dando o bónus ou o bolo aos bancos, que é uma coisa tão desagradável para si. Com muito gosto. Com muito gosto. Nós, de facto, não temos que pedir a palavra do Governo. Ela vale o que vale. E não é isso que nós temos que avaliar. Nós temos que olhar para medidas concretas que encaminhem a economia para a recuperação. E, desse ponto de vista, o investimento público é a salvação da economia nacional. Nos últimos 2 anos, em 2008 e 2009, o investimento total em Portugal caiu 6.500 milhões de euros. 17%. Se me disserem assim, há aqui gente que tem imenso investimento privado que vai criar emprego, muito bem, então o investimento público não é tão necessário. Mas não há. Não há um único projeto de investimento privado que crie emprego ou que estimule a procura. E por isso, porque não há, salvar a economia é reforçar o investimento público de qualidade. Eu não concordo que se transforme o TGV num apiadeiro, num comboio de apiadeiros. Nunca concordei que seja um distribuidor de tráfego ferroviário nacional. Mas acho, e é o meu compromisso eleitoral, e por isso cumpro com gosto, outros não o fazem, mas faço-o com gosto, escrevi-o no programa eleitoral, queremos que haja uma ligação internacional para mercadorias e para pessoas à rede internacional. E o TGV é isso. O TGV é uma pequena parte, uma pequeníssima parte, de um investimento público que cria emprego. Se ele não existir, não há nada. E eu sei que há muitos blogs de direita que utilizam o argumento da dona de casa, da economia da família, que é um argumento risível, se me permitem a franqueza. Porque é dizer assim, nós temos dificuldades, não gastamos. Não é certamente o vosso caso. Mas, enfim, que me dizem, não temos dinheiro, não gastamos. Não, nós temos uma crise. Não temos dinheiro, temos uma crise. E se não há investimento privado, porque não há, é bom que haja investimento público que ajuda à qualificação e que tenha um projeto de recuperação da procura. Mas comprar comboios salvar a economia. Mas comprar comboios aos franceses, porque é o caso, aliás, compramos-lo pela marca, continuamos a definir o projeto pela marca, comprar comboios aos franceses é criar emprego qualificado? O projeto do TGV pode ter, se for bem explorado, como tem que ser, uma incorporação de 72% a 76% de produtos nacionais. Como as contrapartidas dos submarinos. Não, submarinos é outra coisa. Não é que os submarinos é uma contrapartida que alguém vai dar. Aqui é uma regra dos contratos da encomenda da própria operação. Como as contrapartidas dos submarinos são regras dos contratos de aquisição. É diferente. Eu sei que o Dr. Paulo Portes virá cá um dia, pode me perguntar das contrapartidas dos submarinos e eu terei muita atenção a essa resposta porque faltam 2.300 milhões de euros e faltam papéis e dossiês, etc. Mas é diferente. Porque aí vem uma peça, o submarino, e é pago. E aquele a quem nós pagamos compromete-se a fazer encomendas, que não fez. Neste caso, a encomenda são as linhas, o trabalho de engenharia de preparação e todo o trabalho qualificado e menos qualificado que faz a condição necessária da construção dessa obra. O que me podem dizer é que é uma obra que dura pouco. É verdade. Tem um efeito sobre a economia de 2 ou 3 anos. Mas é um efeito agora, quando é preciso. De qualquer modo, a minha visão sobre o investimento público é que ela deve ir prioritariamente noutros sentidos.
Mas é preciso investimento. Mas acho eu que dou mais tem dinheiro para importância. gastar no O Estado tem que gastar. Deixa-me também entrar. Aqui o Secretário de Estado falava o Bloco de Esquerda insiste num salto do vazio. Temos confiança nas medidas que foram anunciadas aos portugueses e que a implementação e consolidação destas medidas serão suficientes para responder às dificuldades de hoje. Eu perguntava, Tomás, se também tens confiança nestas medidas? Eu não sou porta-voz do Secretário Sim, de mas Estado, em primeiro lugar. no caso destas medidas que têm sido concretas. Aqui não está a questão da confiança, de ter ou não ter confiança. Há que dividir aqui em dois patamares. Um são as medidas de austeridade para combate à crise. E podem-se agravar ou não. Eu, como diz o Dr. Francisco Louçã, se me permite, não sou bruxo nem adivinho. Depende, inserido como estamos num espaço mais amplo, quer na zona euro, quer na própria União Europeia, provavelmente algumas dessas decisões têm a ver de agravamento das medidas de austeridade, têm a ver com muito do que se passar a nível europeu e não só cá em Portugal. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, que me parece muito mais relevante, é que o reduzido crescimento económico, e por um lado, e por outro lado, a reduzida produtividade do trabalho, têm que ser encaradas a sério. Porque, se por um lado estas medidas de austeridade vão criar recessão, e estou de acordo com o Francisco Louçã quando diz que é necessário investimento público, qualificado, mas investimento público, senão isto é para o colapso. É necessário investimento público, mas é necessário uma grande reforma do Estado e das empresas públicas. E veja-se, por exemplo, o caso dos transportes. Empresas públicas de transportes. Aqui o Governo, este ou o próximo, tem que olhar para aquele buraco que está ali, que é um buraco financeiro, resolvê-lo politicamente e financeiramente. Como é que... E a gestão. Há um conjunto de medidas que têm que ser tomadas, há um conjunto de reformas que têm que ser tomadas num plano para além das medidas de austeridade de combate imediato à crise. E isso é nesse plano de reformas que nos devemos centrar sobretudo. Porque daqui a um ano estamos com novas medidas de austeridade. Daqui a 2 com novas medidas de austeridade. O crescimento fica-se muito abaixo do que era necessário e tem a ver também com a produtividade do trabalho. E aí é uma outra questão. Ninguém quer mexer no Código de Trabalho mais do que já foi mexido. Mas o Código de Trabalho tem que ser mexido. Não para desproteger os trabalhadores, mas para flexibilizar um conjunto de situações. Então, sempre com os direitos adquiridos, mas flexibilizar um conjunto de situações que nos coloque ao nível dos outros países europeus e de outras zonas do globo, com a competitividade e o aumento do índice da produtividade do trabalho que permita o crescimento económico. Nuno, eu queria que entrasse também nesta conversa. Presumo que não discordes muito do Dr. Francisco Louçã, mas de qualquer forma o teu contributo em relação às críticas que o Rodrigo apresentou. Só queria acrescentar que, para mim, a maior crise que se vive na crise económica é a crise do emprego. Porque só pela multiplicação do emprego é possível sair desta crise. E nós assistimos neste momento a uma situação em que o Estado português está a perder o controle da sua política económica, mais do que tinha. Já se fala da possibilidade da Comissão Europeia discutir previamente os orçamentos dos Estados, sem que isso seja mandatado democraticamente, e temos uma situação em que o Governo, para acabar o desemprego, aquilo que faz é maquilhar as estatísticas. Isto é, no último mês desapareceram 50.782 pessoas do registro do Instituto de Emprego e Formação Profissional, quando as pessoas que arranjaram emprego foram cerca de 2.000 pessoas. Portanto, quer dizer, a aumentar, ponto. Deixa-me só acabar. Portanto, a questão de fundo, para mim, é que esta discussão a nível nacional e a nível europeu de como criar emprego, como pôr as pessoas a participar no esforço e a ganhar, porque só é possível sair da crise trabalhando e só ganhando dinheiro, é que as pessoas têm dinheiro para subsidiar e para comprar coisas e para fazer a crise, é a questão fundamental. E a questão que eu colocava ao Dr. Francisco Louçã é, sendo esta questão fundamental do PEC, como é que é possível terem o mesmo candidato do partido do PEC. Exatamente. E, portanto, como é que é possível? Ele fala muito dos discursos do professor Cavaco, mas sobre o PEC falou uma vez e esteve calado durante este tempo todo. E parece uma contradição com a política do Bloco de Esquerda esta situação em concreto.
Eu acho muito curiosa esta forma de abordar os problemas, como se nós tivéssemos que definir a política não em função de objetivos ou em função de projetos, mas em função do discurso de uma pessoa ou de outra. Mas eu gostava de ir aos problemas de fundo. Eu tenho ouvido o Dr. Passos Coelho, no sentido que aqui foi evocado, o debate foi evocado, dizer que é preciso mudar a legislação do trabalho. A legislação do trabalho foi um grande conflito na legislatura anterior e eu creio que honra os deputados do Partido Socialista que votaram contra o Código de Trabalho, precisamente porque ele rejeitava o princípio constitucional da defesa da parte mais desfavorecida e protegia a contratação que hoje está em causa. Ora, temos 700 mil desempregados. Quando o PSD vem dizer que é preciso flexibilizar o desemprego para responder ao desemprego, quando já temos 700 mil desempregados e estas maquilhagens da estatística a que o Nuno Ramos de Almeida se referia, percebemos bem o absurdo desta política. Do que nós precisamos, na verdade, é de uma política de emprego e ela constrói sobre direitos. E eu creio que a resposta às grandes questões económicas é que faz uma política de esquerda. Ora, é ela que responde nas eleições presidenciais, creio que vamos falar disso, mas também noutras matérias, como uma alternativa. Por isso é que o investimento público é tão importante. Mas, sobretudo, creio que as batalhas que hoje se desenvolvem na sociedade portuguesa são mais fundas. Porque nós temos um projeto desenvolvido que é destruir a intervenção social do Estado, a responsabilidade pública, em bens que são bens da democracia. Dr. Passos Coelho dizer que quer transformar a saúde ou a educação em mercadorias que são compradas por quem tem dinheiro e, naturalmente, não compradas por quem não tem dinheiro, significa um ataque a um pilar essencial da vida democrática. Eu ouvi-o dizer hoje que defendia um orçamento zero para 2011. Devo dizer-lhe que há muito tempo que o Bloco de Esquerda tem defendido um princípio de um orçamento zero contra o desperdício. Mas fica um pouco com a sensação que o Dr. Passos Coelho não sabe bem de que é que está a falar. Porque ele está a falar de um orçamento que está a ser elaborado agora para ser apresentado em setembro, daqui a 2 meses. Um orçamento zero exige 1 ou 2 anos de trabalho intensíssimo, como a função pública nunca fez e devia fazer, porque implica uma reavaliação departamento a departamento, direção a direção, ministério a ministério, sobre quais são os seus desperdícios, para poder eliminá-los. E, portanto, poder ter um Estado poupado para ter melhores serviços públicos. Não é para os degradar, melhores serviços públicos. Isso exige tempo, profundidade e grande capacidade de combate. Mas exige uma escolha. Saber se a democracia é uma democracia a menos ou uma democracia reforçada porque tem segurança social ou uma política de saúde e de educação que permita a todos os cidadãos responder. E aí eu encontro-me com Manuel Alegre. Uma das razões fortes para apoiar Manuel Alegre contra Cavaco Silva, porque essa é a disputa, pode-se inventar as disputas que quisermos na política portuguesa, mas Manuel Alegre é o único candidato nestas eleições que pode, pela primeira vez na história das eleições presidenciais em Portugal, forçar um candidato, um recandidato que já é presidente, a ir a uma segunda volta. E, portanto, tornar possível uma disputa entre a esquerda e a direita na segunda volta, em nome de uma política social, em que tem coerência nas grandes questões da resposta da civilização da solidariedade. Aliás, Cavaco Silva demonstrou hoje que só quer ser um presidente de facção. Ora, nós precisamos de um presidente para responder à divisão do país, que é a fratura social, que é a injustiça, a desigualdade e o desemprego. Eu creio que essa é a razão para apoiar Manuel Alegre. Só queria fazer aqui É porque Francisco Louçã diz bem que o emprego assenta nos direitos. No entanto, não é só nos direitos que o emprego assenta. Assenta no investimento privado e público, e muitas vezes, sobretudo no privado, assenta na produtividade do trabalho, assenta na competitividade que daqui resulta. Mas a produtividade do trabalho o emprego só com direitos, resulta desemprego, desemprego, desemprego. Há aqui um conjunto de variáveis que permitem Tomás, mas a produtividade, como tu sabes, não acabar depende... com o desemprego, acabar não, diminuiu. A produtividade, como tu sabes, não depende da gestão, depende de múltiplos fatores. Não temos dúvidas sobre isso, depende de múltiplos fatores. Em relação aos ordenados. Depende de múltiplos fatores. E essa é a questão que nunca é falada, isto é preciso um outro tipo de organização de trabalho, é preciso um outro investimento, é preciso uma outra formação para que haja produtividade. Não é pela diminuição dos salários em 20% ou 30%, não é pelas pessoas serem despedidas por dar cá aquela palha que vamos ter produtividade. E nesta altura... Quando se fala em flexibilização das leis do trabalho, pensa-se imediatamente na desregulação completa do emprego. Não é só. Há ali outros aspectos importantes que permitem. Tu tens, eu não sei, deixa-me só dizer assim. Tu tens despedimento coletivo. Continuas. Tens por extinção de posto de trabalho.
O que tu não tens voluntárias. o que tu não tens é despedimento individual, que é olhar para ti e dizer eu não gosto deste tipo e vou mandá-lo embora. Isto é que tu não tens. Tens que provar que um fulano não é competente em relação ao seu trabalho. Tem o reverso da medalha. Do tem o reverso da medalha, porque um mau trabalhador, e há também maus trabalhadores, mas os maus trabalhadores podem ser que se acomoda dentro da proteção de não poder ser despedido. Mas um mau trabalhador pode ser despedido, basta que não cumpra o seu trabalho. Não pode, mas só o Primeiro-Ministro é que demora mais tempo a ser despedido. Há aqui uma questão de branding que era simpático esclarecermos. É que quando o Dr. Francisco Louçã fala em flexibilização do desemprego, é que eu peço desemprego existe, quer dizer a flexibilização do emprego, nomeadamente da contratação. Parece-me que, aliás, todos os comentários que se fazem sobre a revisão do Código de Trabalho é a flexibilização da contratação. Coisa, aliás, que parece-me útil do ponto de vista social ou socialista, até porque há uma praga chamada recibos verdes que é preciso resolver. Há uma questão de precariedade de trabalho, que é uma praga, uma verdadeira praga social, que é a questão dos recibos verdes, que é preciso resolver. E isso só se resolverá se nós conseguirmos regular ou flexibilizar a contratação. Portanto, é muito simples. Eu, como não tenho hipótese de contratar um funcionário, contrato-o a recibos verdes. E por isso é que tem tantos recibos verdes, e por isso é que tem tantos trabalhadores a recibos verdes. E portanto, se eu conseguir liberalizar ou flexibilizar, liberalizar é aquela palavra agressiva, ou flexibilizar a contratação... Se tu conseguiste transformar todas as pessoas a recibo verde, conseguir-lhes dar proteção social, um recibo verde, mas na prática tem. Conseguir-lhes dar proteção social, consigo progressivamente extinguir o fenómeno. E isso parece-me que era importante. Mas aquela parte que não é recibo verde significa a parte da empresa, a parte da empresa da contribuição social da empresa. Aquilo que eu não percebo, aquilo que eu continuo sem perceber, é muito bem, então nós vamos fazer... Eu estou absolutamente de acordo, medidas de austeridade, parece-me a mim que são sempre recessivas. Estou completamente de acordo, parece-me que é comum, quer dizer... Pode haver ajustamentos orçamentais que não sejam recessivos. Mas principalmente nesta fase, são especialmente recessivas. Aquilo que eu não percebo é como é que nós conseguimos criar uma política de emprego revitalizando a nossa indústria metalomecânica, que é uma coisa que não existe, no caso do TGV. Ou revitalizando a nossa indústria de grandes obras públicas, no caso das autoestradas. Como é que consegue empregar as centenas de milhares de licenciados ou as centenas de milhares de quadros qualificados que têm a fazerem carris para os comboios? Explique-me lá isso, que eu não percebo. Não percebo, mas eu explico-lhe com muito gosto. Eu não sou a favor de uma política de autoestradas. Acho que temos autoestradas a mais e foi um investimento desorientado na política do país. Há muitas autoestradas em Portugal que não cumprem o limiar mínimo de 15 carros por dia, que é o limiar que permite que haja autoestradas. E eu conheço países, a Noruega, que tem grandes zonas de tráfego que não têm autoestradas. Têm estradas melhoradas, têm estradas com possibilidade de ultrapassagem, com segurança. E, portanto, há muitas alternativas possíveis. E a autoestrada, de certeza, que não cria emprego qualificado. O TGV cria, porque implica capacidade. Não é só metalomecânica nem carris. Implica engenharia. Implica outras formas de capacidade. Como há muitos outros investimentos públicos que criam capacidade de atrair mão de obra muito qualificada. Porque o problema que nós estamos aqui a discutir não é um problema abstrato. Em Portugal, os empresários têm uma formação inferior aos seus trabalhadores. Mas há engenheiros em Portugal desempregados. Há muitos engenheiros em Portugal desempregados e há muitos engenheiros que vão para o estrangeiro. Há muitos engenheiros que imigram. Há muitos profissionais altissimamente qualificados que imigram. Há uma alta taxa de desemprego na engenharia que justifique 2,6 milhões de euros. Mas é que o problema... Para resolver o problema dos engenheiros desempregados, que nós vamos investir 2,6 milhões de euros. Há várias formas de utilizar o dinheiro. E a pior de todas é deitá-lo à rua. Se nós poupássemos 1.000 milhões de euros nos submarinos, é uma poupança orçamental, mas não tem efeitos recessivos. Se nós cortarmos investimento público, que significa encomendas sobre toda a estrutura da economia, isso tem efeito recessivo. E, portanto, nós temos de ter medidas de contenção que não tenham efeito recessivo. Eu não estou a dizer o contrário. Claro, mas eu não... A discussão não tem que ter desacordo sempre sobre isso. Agora, no que nós temos que tomar decisões é sobre a estrutura da vida social. Porque o Dr. Passos Coelho, o que defende na flexibilização dos contratos de trabalho é poder despedir sem indemnização e poder contratar num contrato totalmente individualizado. Na verdade, isso já acontece. Porque não há ninguém que entre numa empresa em um período experimental. Não há ninguém que me possa dizer que contratou alguém obrigado a ceder a um contrato permanente sem o conhecer. Todas as pessoas são conhecidas. E o modelo da destruição das regras no contrato não flexibiliza. Vai determinar que todas as pessoas ficam como a viver a recibo verde, porque já não há diferença nenhuma. Pode ser despedida a qualquer momento, sem qualquer regra. E isso
só tem um objetivo, é não ter trabalho qualificado. Porque nunca haverá um país com trabalho qualificado se o modelo de trabalho for um modelo chinês. Se for assim, nunca lá chegaremos. Mas é como. Pois é, mas não se compara com os Estados Unidos. Dois exemplos diferentes. Com certeza. Na Alemanha, quer dizer, eu posso despedir, eu tenho, aliás, uma flexibilização da contratualização. Mas é que a diferença são os empresários. A diferença são os empresários. Uma flexibilização da contratação que me permite exatamente ter trabalho qualificado. Nos Estados Unidos também. Com certeza. Nos Estados Unidos também. Mas a diferença, Rodrigo, é que o setor empresarial de qualquer desses países quer exportar, mas não quer produzir. Demasiado. Em Portugal, os grandes empresários querem ter centros comerciais, querem alugar lojas. Será a lógica que é mais estava a dizer que é necessário voltar para a competitividade. É preciso criar produção. Exatamente, produzir e mas a ser competitivo não no é por mercado custo de externo. salário, Tomás Vasques. Não é por... Os custos de salário são insignificantes em Portugal. São 15% do custo das empresas. Você baixa os salários 20% e poupou 3% no custo das empresas. Não tem nenhum significado económico. É cruel socialmente e não tem nenhum significado. O que nós precisamos em Portugal é que o Belmiro de Azevedo não pense que a estratégia empresarial para ele é ter uma empresa de aluguer de lojas. Não serve para nada. Não exporta nada. Não tem nenhum significado. O maior grupo industrial não, que saiu da indústria. Eles continuam lá. Continuam a fazer aglomerados de madeira. Desculpe. É indústria, pois é. Não. Tem um peso mínimo dentro do grupo. Tem um peso mínimo dentro do grupo. Mas essa é a tragédia. Nós precisamos de uma economia que produza e que tenha a criação de emprego. Indústria metalomecânica, engenharia, bioquímica, farmacogenómica. Nós temos de apostar no conhecimento. Apostar no conhecimento. Ficou registado. Nós estamos mesmo a terminar. Eu acho que ficou bem patente aqui a diferença de visões em relação à economia e em relação aos planos de austeridade e como resolver esta crise. Eu tenho cerca de 2 minutos para terminar e não queria deixar de terminar sem falarmos de José Saramago, ele que teve hoje o seu funeral e precisamente o Dr. Francisco Louçã esteve presente e também lançou uma dura crítica num momento anterior ao Presidente da República, aliás, há pouco falou nisso. De qualquer forma, aquilo que eu lhe pergunto é, nesta altura, parece que há uma unanimidade à esquerda em relação a Saramago e até uma unanimidade na crítica a Saramago à direita. Faz sentido este tipo de divisões neste momento? Saramago era um homem de convicções políticas, comunista toda a vida, viveu e morreu com as suas convicções, foi fiel a elas e, portanto, elas criam naturalmente diferentes opiniões. Isso nós respeitamos. Mas era o Prémio Nobel da Literatura em Portugal. E, portanto, era uma figura grande da cultura portuguesa e uma figura grande em Portugal da cultura universal. Isso tem que ser respeitado, deve ser respeitado, por todas as pessoas, mesmo os seus maiores adversários. Eu creio que o Presidente da República tem uma função institucional de representação que o devia ter levado a superar contradições do passado que amarguraram José Saramago e que, aliás, deixaram, enfim, uma névoa de tristeza numa parte importante do país. Estou convencido que muitos dos apoiantes mais intensos da candidatura de Cavaco Silva verão com dificuldade que Sousa Lara possa ainda ter algum significado para a política de um setor de direita. Na sua opinião, o Presidente da República devia ter estado presente? Eu creio que era bom que ele tivesse dado um sinal, foi por isso que eu fiz um apelo nesse sentido, para que não continuássemos a viver o passado e olhássemos para o presente, que é o presente de uma figura importante da cultura universal. E nós temos raras, temos outras, certamente, mas é uma figura muito importante. E polémico como foi, era um homem integral na sua intervenção. E isso, creio que hoje era um dia mais de generosidade do que de divisão, mais de grandeza do que de diminuição. E creio que nisso nós, sobretudo quando olhamos para pessoas que pensam de uma forma diferente, devemos ter sempre essa elevação. E creio que isso teria sido importante no dia da despedida de José Saramago. Fica então a sua mensagem. Agradeço muito a sua presença aqui no Combate Blogs. Aqui a conversa nunca termina. Ficamos sempre com esta sensação de que foi pouco tempo, mas de qualquer forma fica aqui este registro das diferenças que ainda existem na sociedade em vários campos. Eu agradeço ao Dr. Francisco Louçã, ao Nuno Ramos de Almeida, ao Tomás e ao Rodrigo. Muito obrigado. Foi assim mais um Combate de Blogs. Não perca já a seguir a atualização das notícias. Saiba que o Brasil está a ganhar 1-0 à Costa do Marfim. Nós regressamos no próximo domingo à mesma hora com outro convidado. Até para a semana. Muito boa tarde. Toda a informação atualizada hora a hora no TVI 24 e em tvi24.pt.